Vou falar para vocês como é que se inicia esse trabalho de consciência pelo movimento que está aí expressos no depoimento dos pacientes. A começar a dizer a vocês que a primeira experiência que a gente tem nesse trabalho de consciência pelo movimento é perceber a tensão, perceber a linguagem deste corpo. Cada indivíduo que chega para você apresenta uma determinada expressão, vamos dizer assim, uma linguagem corporal, a maneira como ele chega, a maneira como ele se expressa, como gesticula, se tem alguma tensão, se não tem. Então, depois de receber desse paciente uma anamnese, a história dos sintomas dele, a queixa principal, e a partir do que ele disser, você vai procurar ajudá-lo. E a primeira coisa que a gente faz é justamente colher essas informações, debater com ele sobre a experiência que ele tem do seu próprio corpo, da sua própria experiência de vida, o que é que ele já tem de conhecimento sobre o que seja saúde, qual é a noção que ele tem sobre esses processos todos do desenvolvimento do ser, que inicia na concepção, né? Depois vem para a vida intrauterina e depois vem para a vida em si, que é a experiência toda proveniente das influências do meio ambiente. Então, quando a primeira coisa que se faz nesse trabalho corporal é pedir a esta pessoa para fazer um trabalho de expressão corporal, descer relaxadamente, flexionando a cabeça, relaxando vértebra por vértebra, soltando vértebra por vértebra, soltando o seu corpo até chegar ao solo, sentar, ficar de quatro apoios, deitar, rolar e voltar novamente à posição em pé. Isso é um método desenvolvido por Moshe Feldenkrais, que tem tido resultados extraordinários no trabalho, né? Na experiência prática, clínica e também na literatura. Os próprios pacientes fazem eles próprios depoimento do resultado desse trabalho. Então, o que é que a gente vai perceber? A gente vai perceber alguma tensão, tanto o terapeuta que está ali de fora, como o próprio paciente vai viver essa experiência, vai fazer uma análise de um lado em relação ao outro, se tem uma tensão de um lado, se tem uma tensão do outro, vai começar a perceber o curso, por exemplo, da sua própria vontade, o seu querer na ação motora, né? Quando ele quer realizar um movimento e quando ele dá atenção a determinado espaço do corpo, que ele percebe aquela tensão, ele automaticamente relaxa e isso vai gerando, o corpo vai respondendo a um estímulo que é desencadeado pela vontade do ser que está ali e essas experiências profundas dessa vontade sendo vividas no dia a dia, na prática dos exercícios corporais, este paciente vai percebendo essas melhoras que vão crescendo a cada dia. Então, a primeira experiência de consciência pelo movimento é como se fosse um trabalho educativo. Assim como quando você vai, educativo para você atingir níveis mais profundos do seu ser, né? Porque a gente sabe que quando a gente vai definir saúde, a Organização Mundial de Saúde define como completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, para que esse indivíduo possa compreender o universo do que seja saúde, né? Ele vai viver primeiro essas experiências no corpo, vai debater. Eu gosto muito de fazer o trabalho em grupo, porque no trabalho em grupo você tem esse feedback do outro, o outro percebe a atenção, você percebe a atenção no corpo do outro, e depois a gente debate, a gente conversa,
A gente também indica literaturas para que este indivíduo possa ler mais a respeito, e na próxima experiência já vir com um debate mais elaborado, mais consciente. Então você vai de alguma forma preparando esse corpo para entender todo esse processo, né? Todas essas fases de desenvolvimento que muitas vezes elas são interrompidas, apresentando neste corpo sintomas, justamente porque não se obedeceu a esses cuidados que dessas informações que vão chegando, que esse indivíduo precisa de ter esse cuidador primário ali, dando condição de que ele possa ter, não desenvolva, por exemplo, uma angústia exacerbada por não ter o alimento na hora certa, né? Que o sono não seja respeitado no período correto das fases de desenvolvimento, que as experiências nas quais ele vivencia não sejam voltadas, por exemplo, a uma experiência de perda, de afetamentos, porque aí vai desenvolver apegos, vai desenvolver pulsões, projeções, condicionamentos. E essas marcas é como a profissão da palavra. Quando você profere alguma coisa, não tem quem apague. Então essas informações muitas vezes, quando são repetitivas e são dolorosas, e este corpo este ego começa a viver essa experiência, vai de alguma forma desenvolver suas defesas, muitas vezes envolver máscaras, e aí começam a aparecer todos esses sintomas de rigidez, de couraça muscular, como diz o William Reich, e projeções, afetamentos, né, que a gente já sabe desde Freud até hoje, de tantos psicoterapeutas que já estudaram isso. É quando você vai praticar a meditação. Na meditação essa meditação é uma técnica, né, científica de meditação, conhecida há mais de 2.500 anos atrás, desenvolvida primeiramente pelo Buda Gotama, e depois foi levada à academia para se fazer estudos randomizados controlados, e foi quando viram que tinha de fato resultados na saúde do corpo, né? Resultados no tocante a dores, no tocante à ansiedade, à depressão, a homeostase em geral do corpo. Por que isso acontece? Porque, como a gente já viu, as tensões, elas são provenientes, né, no corpo, a partir do desenvolvimento deste ser, na vida intrauterina, no meio ambiente. E aí, quando esse indivíduo começa a fazer a prática da experiência meditatória, ele se desliga um pouco desta ação mecanicista que o ego, que tem como núcleo da consciência o ego, e ele passa a ter a experiência de entender que tudo isso é passageiro, vai e volta, né? É impermanente. Então, quando ele tem a consciência de que todo o processo que ele vivencia, que são esses sintomas, esses afetamentos, né? Essas projeções, essas defesas, essas máscaras são impermanentes, ele começa a desenvolver esta vontade no seu ser e a viver a experiência de não julgar nenhuma sensação que encontrar, não criar nenhuma rejeição, não criar nenhuma aversão e nem mesmo nenhuma avidez. Ou seja, vai viver a experiência da imparcialidade. Quando ele começa a viver a experiência da imparcialidade e a entender que tudo é passageiro neste universo no qual ele se encontra, aí é quando ele começa a perceber que o que acontecia não acontece mais. O organismo começa a viver a experiência do seu próprio ser. É como se o seu ser fosse o todo e a experiência humana de ser fosse como que um microcosmo. Então, o núcleo desta consciência que é o ego, que desenvolve todas essas projeções, esses condicionamentos, essas defesas,
passam, vamos dizer assim, a ser, não se dar tanta atenção a este universo mecanicista que o ego desenvolve quando a pessoa nasce, né? Que são os apegos, que são os afetamentos, que são as pulsões, as projeções, os condicionamentos. Então ele entende que isso é impermanente e ele passa a viver uma experiência de unidade com o seu ser, né? Então é quando, na prática do dia a dia, todos os sintomas que ele tinha começam a desaparecer. Então a gente orienta para que esse paciente viva uma vida de atenção plena a todos esses sintomas que começam a apresentar os seus próprios depoimentos, que vocês vão ver em seguida. Que eu fui relaxando, eu fui percebendo que estava havendo como se um encaixe, né, do ombro assim, se ajustando, ficando mais equilibrado. Também descendo mais, eu percebi que a lombar também foi aliviando mais, que ela estava tensa, mas mais assim, eu sinto mais assim do lado esquerdo, foi aliviando mais. Chegou um momento em que eu consegui me deitar no chão, me virar, e quando eu fiquei deitada de costas e comecei a mobilizar os braços, quando eu coloquei os braços para cima, eu senti como se fosse uma distensão, vou chamar assim, nessa parte dessa região torácica. E ali eu fiquei por uns instantes, né, mantive a posição e fui dando atenção ali àquela área, e essa dor muscular foi se dissipando. E assim, abaixava os braços, ia percebendo, quando eu sentia um pouco mais de dor, eu parava e ficava dando atenção, né, ali àquele local, e as dores iam se dissipando até que eu consegui voltar os braços para a posição inicial. Virei novamente e comecei a me erguer. A consciência corporal, você explora os dotes que você não sabia, você começa a se educar, se conscientizar do que você pode explorar de positivo, de saudável, de salutar na sua vida. A sua saúde é importante, e é importante saber que a sua saúde, ela não é só física, ela é mental, psíquica, e ela é espiritual. Então é importante esse trabalho, ele é de uma importância vital. Ele merece realmente aplausos, porque é algo que já vem de tantos estudos e a cada dia se aprimora. Eu fico feliz, eu estou feliz por isso. O tratamento tem sido feito pela excelente profissional, Tereza, pessoa da qual eu admiro muito, muito, muito. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, da qual eu pude aprender muito com ela. No meu tratamento, iniciamos uma prática chamada consciência corporal, que vem me ajudando muito e está tendo resultados positivos na minha vida. E eu só tenho a agradecer muito por isso. Eu tenho melhorado muito na ansiedade, tenho melhorado muito em questão de foco, tenho melhorado em diversos aspectos, principalmente em me sentir viva. Eu era o tipo de pessoa que acordava e vivia no automático, fazia tudo no automático. E com a consciência corporal eu pude aprender a sentir o meu corpo, a sentir as necessidades dele de fato. Eu passei a valorizar mais a vida e ver com outros olhos o que é viver. E tem me trazido resultados maravilhosos. Para mim está sendo muito bom, né? Quando eu cheguei, realmente, eu até achei que não ia ter resultado por mim mesma, mas com o passar do tempo, com os exercícios, né, que Tereza vem fazendo, eu estou me sentindo bem melhor.
tanto no lado da disfunção sexual, né? Como também dos exercícios corporal, que eu me sento no chão, que eu fazia tempo que não conseguia. E isso também me deixava muito assim, triste, porque eu queria muito brincar com meu neto. Então, assim, isso está me deixando muito feliz, por estar deitando no chão, sentando. Estou conseguindo fazer os exercícios, né? Que ela me recomenda sempre, toda semana eu tenho um exercício para fazer, faço. Né? Às vezes também não tenho a assiduidade de fazer, mas faço. Né? E assim, para mim está sendo bom, está sendo bem relevante a questão dos meios das minhas melhoras, né? Eu me sinto muito bem. Porque nos meus joelhos, né, principalmente no meu joelho esquerdo, eu não conseguia dobrar tanto. E hoje eu já sinto uma pequena diferença assim, na questão de dobrar, né? De extensão, de estender o joelho e flexionar, né? Então estou sentindo melhor assim. As minhas articulações, né, principalmente nos cotovelos e ombros, eu estou sentindo um alívio sim. Estou sentindo, porque eu venho sofrendo desde 2016 com fibromialgia. Agora que eu estou tendo mais uma precisão em tratamento, então assim, estou me sentindo bem aliviada, assim. Com relação à questão da libido, né? Sim. Eu fiz assim, esses exercícios estão sendo, né, na verdade, importantes por conta de que eu não tinha nenhum desejo realmente de namorar, né, vamos dizer assim. Não tinha nenhum desejo e com os exercícios, o acompanhamento que eu estou tendo aqui com Tereza, eu estou sim tendo uma significativa melhora. Em 2 momentos, teve muita intensidade nessa questão, né? Gostei bastante, né? Eu cheguei bastante tensa, bastante dor de cabeça para essa parte aqui. E com relaxamento, né? Passou, né? Eu só pensei pensamento positivo. Isso. E gostei bastante. Foi uma boa experiência. É uma experiência nova para mim, até então nunca tinha experimentado isso, mas eu gostei demais, é bastante relaxante, né? Você se sente bem relaxado mesmo, eu preciso fazer isso nela para ela ver como é bom. E é isso. O que eu percebi foi que na primeira vez que eu tinha feito no Eric, ele estava bastante tenso de um lado, e agora, dessa vez, ele já estava bem melhor, não estava mais com tanta tensão como da primeira vez. Passando aqui para falar um pouquinho sobre a meditação Mindfulness, a minha experiência. Há mais ou menos uns 6 meses eu venho fazendo essa prática de meditação. Procuro fazer diariamente. Muitas vezes eu não consigo fazer diariamente ou 2 vezes no dia, mas assim que posso, eu faço. Ela tem uma função de relaxar, de diminuir a tensão, melhorando a qualidade do sono. E o principal é você focar no presente e na respiração e sentir o seu corpo. Muitas vezes a gente vive no automático. Tomar banho, escovar os dentes, se alimentar, sair ao trabalho, cuidar da casa. E não funciona dessa forma. Na meditação que você consegue esquecer um pouquinho desse automático. É focar no presente, principalmente na sua respiração. Quando você perceber que você se distraiu, você volta novamente e pensa na respiração. Foca na respiração. É assim que funciona. O benefício da meditação Mindfulness, ela é você se acalmar, você relaxar, você diminuir a depressão ou sair dela. Dormir, ter uma qualidade do sono tranquilo, você dormir suas horas necessárias, se livrar das dores e ansiedades.
Vamos encerrar, né, as apresentações de hoje com a palestra da doutora Tereza, que é fisioterapeuta, especialista em uroginecologia e obstetrícia, também com foco também em psicopedagogia e educação especial, mestre em ciências das religiões e também é contribuinte no projeto, né, Ambulatório de Disfunções Sexuais da Universidade Federal da Paraíba, e hoje ela vai falar um pouco para a gente sobre a sexualidade e a corporeidade.